Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Tendências, me chamo Alan. Hoje, dia 6 de março, uma quinta-feira. Bem, vamos lá falar do Ibov, né? Então, ontem tivemos ali a volta do mercado, né? Após o feriado de carnaval. Chamamos a atenção, mercado abaixo aí dessa região dos 123, 123, 124 mil, né? Entendo que a região começa a trabalhar como um ponto de dificuldade no curto prazo, um ponto de resistência. Hoje, inclusive, ele foi lá testar, né, até chegou a ficar acima, deixou um paviozinho e, por enquanto, está abaixo aí dessa região de fundo ali que ele marcou por volta do dia 13 de fevereiro, tá. Vamos lá, abaixo dessa região, próximo alvo aqui para o Ibovespa, segue sendo a região dos 122, 300, 122.200, né. Então segue sendo essa região em verde aqui que nós marcamos, onde ele marcou aqui um pivôzinho, né, um fundinho lá no dia 24 de janeiro, tá. Então a gente pode ver o Ibov desenhando algo parecido com isso. Se por um acaso, nos próximos dias, Ibov volta para cima dessa marcação vermelha, que por enquanto está trabalhando como resistência, ele já até chegou a sentir aí no dia de hoje a região, então se ele volta a trabalhar para cima dessa região, então algo parecido com isso, e principalmente, né, se ele formar um pivô, um fundinho acima dessa região, aí eu entendo que ele pode retornar para testar de novo a região dos 127.300, né. Ontem até comentamos, se ele vem para cá, começa a bater cabeça, pode ser ali, né, um ombro cabeça ombro, aí mais para frente, aí o mercado inicia mais uma pernada de queda, para os próximos dias, né, caso ele confirme aí a movimentação que eu desenhei. Mas de qualquer forma, eu ainda não vejo ali, compras, tá, eu acho que comprar abaixo dessa região de 123 corre o risco ainda de observar o mercado seguindo na movimentação de queda, e se ele perder para baixo desses 122, 122.200 aí, ele pode buscar até a região de 119, ou seja, a gente pode ver o mercado ainda acelerando ali na movimentação de queda, tá. Desde que ele perdeu essa região, eu tenho chamado a atenção que eu entendo que ficou um pouco mais feio para compra, né. A gente chamou a atenção, né, quando ele voltou para cima da região dos 123.000, né, até era um ponto ali que eu tinha marcado como resistência. Quando ele passou a trabalhar para cima dessa região que estava interessante ali as compras e que o alvo seria próximo de 129 a 130. Ele tocou no 129, inclusive eu tinha uma expectativa de que ele corrigiria e testaria mais uma vez ali a região de topo. Bem, ele não, ele corrigiu, mas ele não voltou para testar, ele veio reto, né, ele fez um movimento de queda aqui praticamente, direto, inclusive engolfando essa última puxadinha que ele fez para cima, tá. Então ele começa a quebrar aquela estrutura que ele tinha de alta, né, começa a marcar um fundo mais baixo do que o anterior, e agora ficar atento porque a gente pode ver uma sequência dessa movimentação na queda. Volto a repetir, se for para pensar na compra, e não seria uma compra que eu colocaria para fazer novos topos, mas pelo menos aí para testar próximo dos 127.500, eu esperaria pelo menos ele acima desses 124 novamente, acima dessa marcação vermelha, e aí colocaria como alvo a região dos 127.300, 127.400 ali, como um ponto de atenção, tá? Não acredito que ele venha para romper esse topo, né, pode acontecer, o mercado faz o que ele bem entender ali, né, ele é soberano, mas no momento eu vejo que ou ele já dá sequência na movimentação de queda, que por enquanto eu estou acreditando até que é o mais provável acontecer no mercado, tá, ou então, se por um acaso ele voltar aí para cima do 124, a gente pode ter ainda mais um repique, mais um teste aí próximo do 127, 127.400, bate cabeça por ali, aí eu acredito que ele vem, iniciando uma onda 3 para baixo, e a gente pode até ter um movimento mais pesado aí na queda do Ibov, tá. Então por enquanto Ibov para baixo, abaixo dessa região do 123, 124, 123.700, cuidado aí com compras, tá. É que vender aqui também não tá fácil, né, ele tá bem esticado para baixo, eu não vejo ainda boas vendas. Na verdade, eu acho que o mercado tá mais numa situação de observação do que, tentar vendas ou compras no momento, né, ainda mais com um monte de notícia que tem saído, né, tanto interna quanto externa, e isso aí acaba gerando um pouco mais de volatilidade, o mercado acaba ficando aí um pouco mais movimentado, né, tendo bastante volatilidade, e
enfim, pode ter um movimento ali que acabe sendo, contra, né, o que a gente está esperando, e por conta de notícias aí fica sempre mais difícil da gente conseguir, entender exatamente para qual lado ele vai, tá. No momento, tá me sugerindo para baixo, né, olhando aí o gráfico do Ibovespa, próxima parada 122.300, se perdido 122.300, aí abre para o 119, tá. Se por um acaso ele der sequência na queda, né, supondo que aí nos próximos dias, ou então semana que vem ali, quando a gente entra realmente na semana ali após o carnaval, ele vem numa movimentação de queda, perdendo esta região dos 122, perdendo essa marcação em verde, aí sim, qualquer movimento de repique, né, inclusive testando essa região que ele perdeu, eu pensaria na venda, acreditando na continuação da movimentação de queda, tá, algo parecido com isso. Então ele perde, volta para testar e depois dá outra pernada para baixo, tá. Então é isso daí. Ele está testando agora, mas eu não vejo ali que ele fez aquele movimento ali mais bonito, né, quando ele estica para baixo da região de fundo perdido e volta para testar, tá. Então eu ainda esperaria um pouco mais, eh, na venda, né, até porque ainda tem esse ponto aí que ele pode segurar, e aí se eu vender aqui eu posso ficar preso numa região de fundo e o preço iniciando um movimento ainda de correção. Então eu esperaria um pouquinho mais, pelo menos mais uma esticada para baixo, depois qualquer movimento de repique, aí eu vejo que pode ser sim uma tentativa na venda para quem acredita nesse mercado para baixo, se ele perder aí a região dos 122, tá ok? Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, vamos lá, o dólar. O dólar a gente vem chamando a atenção, né, que ele tem um ponto de suporte aqui no 770. Ele ameaçou perder ali em fevereiro, fez um movimento de repique. Eu tinha marcado uma região de resistência lá nos 9,78, né, desculpa, 5.978, não é 5,98 ali, né, 5,97, 5,98. Ele não chegou a tocar lá, ele veio aqui na região dos 5,94 mais ou menos, bateu cabeça e mandou forte para baixo, tá. Só que ele voltou para testar uma região de fundos, uma região que ele já respeitou anteriormente, que por enquanto trabalha como suporte, tá. Hoje ele acabou segurando, né, tá certo que não teve ali um grande movimento, mas ele está segurando por aqui, tá. Vamos lá, pessoal. Aqui é uma região que trabalha com suporte. O dólar, por enquanto, está segurando, né? Na região que ele está, inclusive, até chamei a atenção ontem que aqui eu acho mais interessante a compra, só que eu já começo a ver um ponto de dificuldade no curto prazo, próximo de 5,86, tá? Então, olhando no movimento aqui num tempo gráfico menor, de 5,86, eu já começo a ver um ponto que ele pode sim, se chegar por ali, bater cabeça e depois mandar para testar de novo essa região dos 5,76, e aí tem que observar para ver se vai ser respeitado ou perdido, tá. Então, dólar em região de suporte, né, a ideia é voltar para testar aqui próximo dos 5,85, 5,86. Se por um acaso esse dólar perder a região de 5 e perder esse fundo que ele deixou aí no dia de hoje, aí cuidado, né, para quem está comprado, eu acho que entendo que vale a pena sim estopar, pelo menos estopa curtinho aí para quem está comprado, acreditando aí no dólar voltando pelo menos a 5,86 e perder essa região, próximo ponto de parada no dólar é o 5,72. Só que assim, se ele perde aqui já começa a ficar bem esquisito, tá? Pode ser que esse dólar ele até venha para perder 5,73 e dar continuidade ali naquela movimentação de queda que ele tem lá pelo diário, né? Só lembrando que pelo diário ele tem uma pernada forte de queda. Se você pegar aqui, ele vem nessa pernada aqui praticamente sem repique, fez um movimento de correção. Se ele perder, ele pode acelerar bem ali, hein? Então, muito cuidado, perdendo essa região aí de fundo, a gente pode ver esse dólar, por exemplo, buscando 5,55, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É 5,57 para falar a verdade ali, então seria 5,57, tá. Então, muita atenção aí se o dólar realmente vem para perder essa região, tá. Considero um ponto de suporte, principalmente quando eu olho no movimento ali de curto prazo, mas, ele não pode perder essa região, e vamos seguir acompanhando aí o que que o dólar faz, nos próximos dias, né. Deixa eu só marcar de novo aqui, porque sem querer eu apaguei aqui os desenhos, então aqui passa a ser um ponto de atenção, tá. Beleza, gráfico de Petrobras, vamos dar uma olhada no gráfico de Petri. Petrobras, bem, chamou a atenção de Petrobras, desde que ele perdeu aqui a região dos 36 ficou feio, né, para quem está
comprado, cuidado, porque a Petrobras já começa a abrir alvo lá nos 32,70, tá? Ali passa a ser um ponto mais interessante para quem procura compra. E assim, cuidado com o Petro, né? Porque olha como ela tá vindo, né? Com os gaps ali para baixo, tá bem pesado esse gráfico de Petrobras, tá com cara de que vai realmente buscar aqui embaixo, tá? Aqui sim, aqui eu vejo como um ponto mais interessante para quem procura compra. É claro, chegou aqui não quer dizer que é lá para fazer novo topo, mas eu já começo a considerar 35,60 como resistência, os 36 também como resistência. Então a ideia seria segurar por aqui e voltar para testar essa região que ele deixou aí no meio do caminho, tá? Mas de qualquer forma, Petrobras pesada aí na queda e próximo alvo aí nos 32,70. Vale 3. Olha, Vale a gente chamou a atenção que acima de 55 está interessante para compra e Vale está tendo uma reação no dia de hoje, tá? Eu gosto, volto a repetir que eu acho interessante Vale, considero que a ideia de Vale é voltar para testar os topos anteriores. E pela movimentação que ele está fazendo no dia de hoje, eu entendo até que o stop já seria logo abaixo desses fundos mais próximos, tá? Dá até para colocar abaixo desse paviozinho que ele deixou ali por volta de 19 de fevereiro, então daria aí um stop de cerca de 3, 3,5, com o primeiro alvo aí de 3,5, quase 4 ali, se você forçar um pouco, e se ele for na faixa vermelha de 5%. Então eu considero sim um bom candidato, movimentação de curto prazo, a ideia de Vale é voltar para testar os topos anteriores, quem sabe lá buscar a faixa dos R$ 60, que é o ponto que estamos falando desde que Vale foi para cima aí dos 55, tá? Então Vale bem interessante, mais bonito, por exemplo, do que a Petrobras, que segue pesada no momento, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. Bem, vamos lá, pessoal, S&P 500. Eu chamei a atenção ontem que essa região aqui em verde trabalha como um ponto de suporte, tá? Tem uma região de fundo aqui que deixou no dia 13 de janeiro. Ontem testou e, a princípio, estava segurando, só que hoje ele já veio para baixo novamente. Ainda é cedo para afirmar que ele está perdendo a região, né? Se amanhã, por exemplo, o S&P 500 ele já vem numa movimentação onde ele faz aí um candle positivo, né, e fecha novamente para cima dessa faixa verde, ok, segue aquela mesma leitura de ontem. A ideia seria que voltar para testar essa linha vermelha ali que está trabalhando como resistência agora, tá? Minha expectativa seria de um repique, né? Para aí sim, quando o S&P 500 chega nessa região, ele bate cabeça, então aqui ele bate cabeça e inicia uma movimentação de queda para testar o fundo ali novamente, né? Então algo parecido com isso. Claro, não exatamente da forma que eu desenhei, né? Mas só para a gente ter uma ideia ali de como pode acontecer um movimento, né? Se ele realmente fizer ali conforme a gente entende ali que pode acontecer aí no mercado americano, tá? E aí ele vai testar essa região em verde, né? Essa região de suporte. Se ele perder, aí ele abre espaço para voltar aqui para a região dos 670, que seria a próxima parada, tá? Então algo parecido com isso. Então seria um repique, bate cabeça e depois muda para baixo. Pelo menos é o que eu tenho ali como uma expectativa para o S&P 500. Bem, hoje ele já foi para baixo, tá? Não venderia aí, né? Não vejo vendas nesta região. Se for para procurar uma venda mercado americano, sempre é difícil operar na venda no mercado americano, né? Mas para quem aposta aí na continuação da queda, esperaria um repique, tá? Conforme nós desenhamos, próximo de 900 para depois mandar para baixo. E aí o próximo alvo vai ser a região dos 660, né? Então vai ser essa marcação aqui em verde que nós colocamos no gráfico diário. Se por um acaso amanhã ele der sequência na movimentação de queda, vamos lá, se fosse aqui um ativo ali que eu estivesse operando, supondo aí que eu entrei ali pelo risco numa compra, acreditando que ele ia respeitar essa região e tentando pegar um movimento de curto prazo ali na contratendência até os 900, se ele começar a fechar para baixo aí dessa região dos 730, hoje ele foi lá, mas violinou, né? Ele acabou fechando para cima dessa região. Mas se ele começa a fechar para baixo dessa região de 730, ou seja, se ele dá sequência nessa movimentação de queda que ele desenhou aí no dia de hoje, eu estoparia, tá? Não ficaria segurando, porque eu entendo que já começa a ficar um pouco mais esquisita essa movimentação. Por outro lado, se ele já reage novamente na mesma região, volta para cima aqui dos 780, 790,
ainda considero como região de suporte e a ideia é voltar para testar os 920, tá? Ou seja, ainda vejo como um ponto mais interessante de suporte, um ponto que se for para tentar alguma coisa pelo risco eu tentaria uma compra. Volto a repetir, não é uma compra para ir lá renovar topo no momento, tá? Pode ser que isso aí mude mais para frente, conforme o preço vai se desenhando, mas no momento seria uma compra para testar um curto prazo aqui nos 920, tá? Um movimento bem curto mesmo, e ali vai ser o meu ponto de decisão. Ali, inclusive, os 920, né? Chegando lá, um ponto que eu acho até mais interessante a venda, né? Se eu observo ali como que o gráfico vem se formando eh, aí no seu histórico, tá? Bem, tem muita notícia aí acontecendo lá nos Estados Unidos, né, com toda essa questão aí envolvendo as tarifações, né, todas as notícias ali envolvendo o Trump, né, que todo dia tem notícia, né, então tem que tomar cuidado porque o mercado acaba ficando bem volátil, né, e isso de certa forma pode ter algumas movimentações inesperadas, então só tomar cuidado com o tamanho de posição para não ficar ali muito expostos, né, se o mercado for contra, tá ok? Então é isso, acho que a ideia é ir acompanhando. Entendo que ainda segue sendo uma região de suporte. Vou manter aqui a marcação em verde, tá? E vamos acompanhar amanhã. Se amanhã for um dia aí mais positivo, essa região acaba sendo respeitada e a ideia é voltar lá para testar os 920, tá? Por outro lado, se ele perder, próximo parada vai ser aqui no 660 e aí a gente observa quando ele chega por ali qual vai ser a reação do preço. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos um bom final de quinta-feira. E amanhã a gente dá uma olhada aí no mercado, né? E a gente faz aí mais uma leitura, né, para ver como que fechou no dia de amanhã, na sexta-feira, né? Restinho de semana aí, né? Depois do carnaval, tá? E aí a semana que vem já vem a semana cheia, né? Primeira semana cheia depois do carnaval. Vamos ver como que o mercado vai se comportar aí na próxima semana, tá ok? Então é isso. Bom descanso a todos e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.